João: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Meus irmãos, nós estamos desde lá bem atrás no livro de Marcos, o Senhor falando lá no capítulo 3 e 4 ainda sobre, capítulo 4 principalmente, sobre as parábolas do reino. Nós vimos isso lá atrás, quando ele vai falar aquelas parábolas do reino. Após ele contar e falar sobre as parábolas do reino, o reino do Senhor, o reino que o Senhor Jesus veio implantar, ele vai atravessar o mar e aí houve aquela tempestade onde ele enfrenta a tempestade. Eu gosto de olhar esses textos de Marcos como a ação desse rei, o Senhor Jesus, neste reino que ele domina sobre ele. Então, ele dominou sobre a tempestade e ele disse para a tempestade: cala-te. E a tempestade parou. Simplesmente ele mandou na natureza e pronto, mandou e a tempestade para. Ele atravessa o mar e vai para a terra dos Gerazenos, Gadarenos, na região de Gadar, na região das 10 cidades, e ele lá, ele encontra com aquele homem possesso de um espírito imundo, um homem que vivia se cortando, louco pelas noites, gritando, mexendo com sepulcros, um homem completamente descontrolado dentro de uma sociedade, que não sabia o que fazer com aquele homem. E ao encontrar com o homem, aqueles demônios se manifestam, falam, ele chega a perguntar, eles chegam a dizer que eles estavam ali como uma legião de demônios, e Jesus simplesmente sai desse homem. E eles pedem: deixa nós entrar no porcos, pode ir. E naquele dia morreu 2.000 porcos. Nós vimos lá que o dono daquelas propriedades, daqueles animais, pediram a Jesus que fosse embora. Porque com um único homem eles perderam 2.000 porcos. Se tivesse mais 10 leprosos lá, possessos lá, eles estavam perdidos. Então, vai embora, porque nós preferimos os nossos porcos do que o Senhor. E Jesus volta para a Galileia, ele volta para estar na Galileia. Quando ele atravessa o mar, logo diz o capítulo 5, que a multidão vem estar com ele, e veio encontrar com ele o chefe da sinagoga, um homem de nome Jairo. Jairo estava, meus irmãos, desesperado. Ele tinha uma filha de 12 anos e a situação dele estava em desespero, porque a filha estava morrendo. Quem já teve alguma filha aí, um neto, um sobrinho passando mal, sabe o que isso significa. A menina estava em casa morrendo, Jesus era a última esperança dele. E ele chega lá no meio daquela multidão e chama Jesus. Fala: Senhor, vamos para minha casa, minha filha está terrivelmente mal. E Jesus fala: então vamos. Só que andar no meio de uma multidão, com gente de tudo enquanto é lado, Jairo com certeza ia na frente empurrando um, empurrando o outro, para poder ele andar, para ver se Jesus andava mais rápido, até que do nada surge uma tal de uma mulher, que não deveria ter aparecido ali. Para Jairo, cara, eu estou aqui me colocando no lugar de Jairo. Se eu estivesse lá, eu tinha: pelo amor de Deus, mulher, para de falar.
ela toca em Jesus, e o texto diz que ele parou e começou. Quem me tocou? Quem me tocou? E dando a perguntar quem tocou, olhava para um lado, olhava para o outro, até que a mulher resolve falar. E a mulher vai falar e ela, imagine você, o Jairo, e ela porque eu fui no doutor Joaquim, eu fui não sei aonde, eu gastei todo o meu dinheiro, já tem 12 anos que eu estou doente. Jairo, meu Deus. Ninguém vai calar a boca dessa mulher? Vamos, Senhor. Por que eu digo isso? Porque o texto diz que Jairo insistia, ele era insistente. O que é uma pessoa insistente? Uma pessoa que fica ali, vamos, Senhor, vamos, a minha filha está morrendo, e Jesus e aí isso aconteceu o quê? E tal, e a mulher que conta. Porque Jesus queria não somente curar ela fisicamente, mas queria tratar com o coração dela. Ela tinha que contar que ela estava com preconceito, ela tinha medo, ela tinha insegurança com aquilo, ela sofreu muito com aquela doença, 12 anos, a idade da menina, 12 anos sofrendo com aquilo, gastou todo o seu dinheiro, foi num monte de médico, ela estava machucada, ferida, não somente pela enfermidade física, mas também pela dificuldade psicológica, e Jesus trata dela, Jesus cuida dela, dá atenção a ela, para com ela e fica ali ouvindo, e aí ele diz a ela, olha, tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. E quando você lê o versículo 35, você vai ver que ele falava ainda, ele estava parado, falando ainda, e quem está ali do perto, vamos embora, Senhor, vamos embora, minha filha está morrendo. Já desesperado, louco, com a cabeça virada a 1000, minha filha vai morrer, e o senhor está parado aqui, conversando com essa mulher, pelo amor de Deus. Não é assim que a gente fica na porta do hospital com o médico? Você já levou alguém para o hospital que está passando mal na porta, e a enfermeira fica lá assim, cor que cor? Cor rosa, cor amarela, cor branca da pulseira, cadê o doutor? Eu sei, pelo amor de Deus, minha filha, procura o médico. Aí vai ver o médico está sentado, olhando no celular, falando no WhatsApp, e você lá desesperado com a sua filha, com a sua mãe, com seu pai, com seu avô. Já passou por isso? Se você já passou por isso, você sabe a situação que Jairo se encontrava. Ele estava desesperado. E aí, o versículo 35 diz, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Para com essa encheção de paciência, que a sua filha já morreu, não tem mais solução, está morta. Você para de ficar chamando Jesus para ir para a sua casa, porque não tem mais solução, a tua filha morreu. Só chegando no céu e conversando com Jairo, só conversando com ele, porque o coração desse homem deve ter saído pela boca, e ele ficou desesperado, incomodando o mestre. Mas, meus irmãos, nessa hora, Jesus parece que tomou um choque elétrico, conversando com a mulher, prestando atenção na mulher, com aquela multidão, aquele negócio todo, a mulher contando a bênção. Jesus, diz o texto, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Diz para ele, não ouça isso não ouça isso que estão te falando, não tenha temor, crê somente. Jesus simplesmente passa agora a dar atenção a Jairo. Na hora que
não tinha mais solução. Jesus passa a dar atenção a Jairo e vira para Jairo e fala: olha, não temas, crê somente. E aí, Jesus começa a tomar providências, porque ele diz o texto: contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, Simão Pedro, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Ele toma uma decisão, vira para aqueles apóstolos e fala assim: ó, segura essa multidão aí. Meus irmãos, eu fico imaginando a cena, Jairo agora, com aquele baque, minha filha morreu, já não tem mais solução, e Jesus vira para ele e fala: olha, crê somente, não tenha medo, vocês aí, segura essa multidão, Pedro, Tiago, João, vão ali. Junta aqueles 3 apóstolos, amigos, próximos, chama Jairo e segue para a casa de Jairo. Meus irmãos, continuo pensando, o que Jairo pensou? Jairo, simplesmente agora, ele não incomoda mais, porque a filha já morreu. Ele não incomoda mais, porque Jesus tomou uma decisão: vamos para sua casa. Agora ele fica esperando, o que vai acontecer? Ela já morreu. E ele vai para casa com Jairo. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Naquela época havia até mesmo a contratação de gente para chorar, que eram os pranteadores profissionais. Mas tinha gente que estava chorando ali, que era tia, que era irmã, que era mãe, porque a menina estava morta. Ela não estava, como alguns dizem, que ela estava dormindo. Jesus diz que ela dorme, mas aqui é porque ela realmente estava morta. Ela tinha morrido. E o choro era o choro de pranto, como você vê, ouve em qualquer casa. Esses dias alguém me falou assim: nossa, engraçado, eu fiquei sabendo, naquele tal horário eu vi choro lá na casa de fulano havia morrido, foi esse horário. Acontece na nossa casa, quando o hospital liga para você e fala assim: aconteceu aquilo que nós não esperávamos, e você tem que contar para a família. Você sabe o que acontece? Quem já passou por isso sabe o que acontece. O choro é incontrolável, porque não tem como controlar. É doído. Mesmo nós sabendo e crendo que nós cremos, é doído. E Jesus chega na casa e encontra essa situação. Aí ele pergunta: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram dele. Por que riram dele? Porque a criança estava realmente. O que Jesus está fazendo aqui é mostrando que ele domina. Para ele, a criança estava somente dormindo. Para os outros, ela estava morta. Tendo ele, porém, mandado sair todos, e tomou o pai, a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tirou todo mundo, colocou para fora, pegou o pai, a mãe. Eu fico imaginando a cena: Jairo, o que vai acontecer? Ele já curou, aquela mulher foi curada, o que vai acontecer? E ele entra no quarto onde a menina está, com a mãe, com os 3 apóstolos, tomou pela mão e disse: Talita come, em hebraico: menina, eu te mando, levanta-te. Meus irmãos, isso é aquilo que nós queremos ouvir de Jesus. Ele diz: tempestade, cala-te. Ele diz aos demônios: saiam. A mulher toca nele e é curada, e ele diz: menina, levanta-te. E ela simplesmente, diz o texto, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e os pais foram cuidar da menina. Meus irmãos, esse é o texto. Agora, o que esse texto tem para nos ensinar sobre Deus, sobre o Senhor que você serve?
Esse talvez seja o que é mais importante você tirar nesse texto, do que ficar somente admirado com o acontecimento, mas você tem que tirar do texto para você saber quem é o Deus que você serve. Irmãos, o Deus a quem esse texto nos mostra é, acima de tudo, um Deus soberano, o Senhor sobre as necessidades humanas, o Senhor que conhece o corpo humano, o Senhor que criou todas as coisas. E nós vamos ver nos 3 acontecimentos no livro de Marcos, nesse capítulo 5, o primeiro acontecimento com o endemoniado, um homem que tinha uma necessidade de libertação, um homem que tinha necessidade que Jesus se incomodasse com a situação dele, tivesse compaixão dele, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma mulher que passou 12 anos e que necessitava que esse Senhor, que tem domínio sobre o corpo humano, fizesse isso. E agora nós temos Jairo, com a filha morta, e ele precisa que esse Senhor, que tem domínio sobre a vida, eu vou dizer esse domínio sobre a vida porque a morte já não existia para aquela menina naquele momento, porque o Senhor da vida estava lá. Domínio sobre a vida, ele deu vida a ela, ele disse: fica de pé, menina, levanta daí. E ela pôs-se de pé. Meus irmãos, eu fico pensando, se você for lembrar, nós lemos aqui o texto da viúva de Naim, quando a mulher sai e chega do lado de fora, vem uma multidão alegre, acompanhando Jesus, falando, e aquele povo todo falando, e dá trombada com a multidão chorando, uma multidão alegre, feliz, acompanhando o Deus da vida, e uma multidão morta, acompanhando um morto, um defunto. O mundo é assim, você tem uma multidão de felizes acompanhando um Senhor vivo, e uma multidão de gente morta acompanhando um mundo morto. Foi isso que nós lemos. Mas quando o Deus da vida, o Senhor da vida, encontra e tem compaixão daquela viúva, ele toca naquele caixão e diz: moço, levanta daí. Irmãos, o Senhor da vida, aquele que dá ordem, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que para Ele não há impossíveis, não tem demônio, não tem doença, não tem morte, não tem nada. Então Ele é soberano sobre as necessidades humanas, Ele é soberano sobre morte e vida. Ele que decide quem morre e quem vive. Ah, porque hoje morreu fulano, morreu porque Deus assim determinou, é assim que Deus quer, e pronto, fim de papo. Ah, o fulano nasceu, passou por isso, passou por aquilo, trombou de carro, aconteceu isso, aconteceu aquilo, deu um tiro no ouvido e não morreu. Só morre quando o Senhor da vida quer tirar a vida, só vive quando o Senhor da vida quer dar vida. É só assim. Esse é o Senhor que nós servimos. E esses textos nos mostram isso, mostram um Senhor que domina sobre os seus métodos de agir. Uma coisa que me impressiona aqui nesse texto, é que desde a hora que ele atravessou o mar, Jairo está ali, perturbando. Por que diz que ele está perturbando? Porque o texto diz que ele incomodava. Sabe esse chato que você está conversando com alguém e o cara fica batendo no seu ombro? Você está conversando com alguém, sabe esse chato que aparece na porta da casa da gente? Que você está conversando e aí ele fica batendo no seu ombro? Peraí, rapaz, estou conversando aqui. Já viu esses caras chatos? É mais ou menos isso, meus irmãos. Senhor, vamos lá. Ai, meu Deus, minha filha vai morrer. Meu Deus do céu. Vamos lá. E o mais interessante, meus irmãos, que o método do Senhor de agir, ele não se submete a homens. Ele não se submeteu ao chamado de Jairo. Ele ficou lá, falando com a mulher. Eu gosto muito desse texto, que eu fico pensando, você não pode dar oportunidade à mulher de contar muita história não, porque a coisa rende. Ele foi falando, ela foi falando, e já desesperada. E outra coisa, vocês já repararam nesse texto, os urubu?
Eu gosto de chamar dos urubu, roubador de bênção. O Jairo estava ali, quando chegaram alguém, chegou aquele povo, sabe aquele povo que gosta da notícia ruim? Ó, não incomoda mais o mestre não, que a sua filha já morreu, pode calar a boca, vai lá sepultar a sua filha. Jesus não deu ouvido a Jairo quando ele estava ouvindo a mulher, quando a mulher contava a bênção, mas Jesus também não deu ouvido àquele pessoal que veio contar que a filha dele havia morrido. Jesus vira para ele e fala assim, fica dando ouvido a esse povo não, o povo não sabe nem o que está falando, vamos embora para sua casa, vamos lá resolver aquele negócio lá. Irmãos, nós temos um Senhor, que Ele tem seus métodos de agir, Ele não age por impulso humano, Ele não age porque Jairo falou muito, Ele não age porque falaram que, não vou lá não, porque ela já morreu. Não tem isso não, meus irmãos. Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, Ele faz do jeito que Ele pensa, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele é soberano para fazer. E nós temos simplesmente ficar desesperados, aguardando, ou ficar confiante. Se você tem estômago, você fica confiante, calmo, sereno. Não condeno Jairo. Eu acho que eu teria feito pior do que ele. Eu tinha arrastado Jesus, pegado ele pelo braço e falado, agora o senhor vai, mas vai mesmo, porque a minha situação está complicada. Eu teria feito mais ou menos assim. Jairo só falava. Por último, esse texto tem para nos mostrar que Jesus é o nosso Senhor que tem compaixão e misericórdia das nossas vidas. Ele dá atenção. Os gadarenos não se importavam com aquele homem andando lá no sepulcro, ou se importavam com aquilo, que o barulho que eles faziam, se importavam muito mais com os porcos. A mulher andava, coitada, escondida no meio de todo mundo para tocar em Jesus. O Jairo ficava desesperado e alguém falando, não incomode mais o mestre, porque sua filha já morreu. Nem para dizer assim, não Jairo, vamos embora, porque sua filha já morreu, deixa eu ir lá com você. Mas não incomoda mais o mestre não, larga o mestre para lá. Mas Jesus não é assim. Jesus viu a necessidade do endemoniado, Jesus vê a mulher e se incomoda com a vida dela. Jesus se incomoda com Jairo. Ele se incomoda com Jairo e ele leva Jairo, ele vai para a casa de Jairo. Então nós temos um Senhor que é compassivo. Esse texto também nos mostra os homens. Mas você olha para o texto, você começa a talvez se ver no texto. Como? Como uma pessoa que muitas vezes está desesperada, precisando de ajuda. Como? Aquele que crê no Senhor e vai atrás do Senhor e busca no Senhor. Jairo, ele nos dá um exemplo tremendo de alguém que tem que crer no Senhor e que busca o Senhor e que vai realmente estar na presença do Senhor, tentar buscar no Senhor a solução dos seus problemas. Então nós temos pessoas que realmente querem andar com o Senhor e querem estar na presença do Senhor. E no texto nós encontramos gente que também são aqueles que querem roubar a fé. Nada, bobagem, você não precisa buscar não, que isso não vai dar certo, isso não funciona, isso é uma bobagem. Não é isso, meus irmãos, não é assim. O nosso Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele nunca muda. Nosso Deus não é mutável. Nós somos. Nós podemos mudar. Nosso Deus não. Então Ele é compassivo, Ele é misericordioso, e você tem que definir em qual grupo você se encontra. Naquele grupo que tem fé, que confia, que vai, que luta e que busca o Senhor, independentemente da situação, mas está confiado no Senhor. Mesmo que seja em desespero, porque eu não quero aqui dizer que você não pode ficar às vezes até mesmo desesperado, porque isso faz parte da nossa vida humana, da nossa limitação. Alguns conseguem ter uma estrutura melhor, outros choram mais, outros choram menos, mas não importa. Uma coisa é certa, não temas, crê somente. Aqueles que são chamados e tocados pelo Senhor, esses creem, esses realmente
andam no caminho do Senhor. Agora, o que fazer com o texto? Nós já sabemos o texto a que se refere, sabemos que Deus é esse que nós servimos, sabemos que Deus é esse que nós servimos, sabemos que tem homens que confiam, que creem, outros que não. Agora, o que fazer, meus irmãos? Primeiro, esse texto nos ensina que você tem que ser insistente na sua busca com o Senhor. Não desanime, clame, busque. Busque. Há o limite e a morte, pode até ser, tudo bem, mas uma coisa você pode ter certeza, que até depois da morte, o Senhor tem para nos dar a ressurreição, tem coisa a fazer por nós, e nós precisamos de confiar nisso. E insista, seja insistente. Eu vou usar a palavra bíblica melhor do que insistente, seja perseverante. Seja perseverante, que é isso que a Bíblia diz para você ser, perseverante. Persevere contra o seu pecado, persevere. Creia no impossível. Ah, mas nós não pregamos milagres. Nós não pregamos milagre, não, mas nós cremos num Deus que faz milagre. Creia no impossível, e Deus faz milagre no nosso meio, Deus faz coisas no nosso meio que nós não ficamos contando, mas Ele faz. Esse impossível de Deus acontece de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. A isso você tem que se submeter. Saiba de uma coisa, o Senhor não age de acordo com a sua vontade. O desespero de Jairo nos mostra que o limite com Jairo foi a morte da filha, ou seja, ele teve que ser perseverante até aquele instante. E Jesus ainda diz a ele: não temas, crê somente. Ainda tem aquele pedaço entre Jesus falar isso e chegar na casa de Jairo. Então nós precisamos de crer no impossível, nós temos que crer no Senhor que faz, nós temos que tomar cuidado com os roubadores da fé. Cuidado. O inimigo vem para roubar, matar e destruir, e a sua fé pode ser minada com gente que vive falando com você que não tem solução. Ah, eu tenho um problema muito sério com meu filho que não tem solução. Quem diz que não tem solução? Quem está falando isso com você? É a sua cabeça? É a sua carne? É o diabo? É alguém que está vindo falar? Cuidado. Cuidado com o ladrão da fé. Ele quer minar a sua fé. Ele quer dizer que essa igreja não serve, que essa doutrina que você aprende não serve de nada, que Deus não é isso. Ele quer encher a sua cabeça de minhoca. São os roubadores da fé. Cuidado com esses. Eles vêm com seus dardos inflamados e querem roubar a sua fé. Obedeça ao Senhor sempre. Não importa. Se o Senhor manda você esperar, você espera. Se Ele manda você andar, você anda. Se Ele disser para você também que não tem solução, não tem solução. Acabou. É o que Ele fez com Paulo. Paulo orou. Ele falou o quê? Minha graça te basta. Você precisa mais do que isso, não? Tem muita gente que fica insistindo, mas Deus já colocou no coração: não vou te dar. Você não precisa disso. Cuidado com os seus pedidos de coisas materiais, porque muitas das vezes você perde tempo demais na sua vida procurando coisa que você não precisa. Cuidado com isso. Você perde tempo demais brigando com Deus por coisa que Ele não vai te dar, porque Ele é Pai e sabe do que você precisa. Então, cuidado, obedeça ao Senhor sempre. Não olhe para as circunstâncias ao seu redor. Nós temos uma tendência de ser como Pedro. Jesus estava andando sobre as águas e Pedro, se é o Senhor mesmo, se não é um fantasma, manda que eu vá encontrar com o Senhor, porque eu vou andar sobre as águas. Simples demais. Vem. E ele foi. Andou. Você nunca andou. Eu quero ver você dar 3 passos sobre as águas ali na lagoa. Vai lá. Dá 3 passos sobre as águas. Entra ali no Rio Doce na hora que estiver transbordando e dá uns 3 passos sobre as águas. Você nunca deu. Ainda fica rindo de Pedro, né?
Tem que rir de você, de nós mesmos. Nós nunca demos. Ele deu. Qual é o grande problema que ele nos ensina? Diz o texto que ele olhou para a força do vento. Ele olhou para as circunstâncias ao redor. Meus irmãos, Jairo, se ele tivesse olhado para aquela circunstância, aquela multidão que não deixava Jesus andar, aquela mulher que não acabava nunca de contar aquele milagre na vida dela, Jesus que não parava de falar com aquela mulher, e o outro que veio dizendo que a filha já havia morrido, e quando chegou na porta já tinha morrido mesmo, Jesus que disse que ela não tinha morrido, meus irmãos, ele já tinha desistido. Ele já tinha desistido. Ele não desiste. Ou seja, cuidado para você não olhar para as circunstâncias. Isso é muito comum no nosso meio. Nossa igreja está ruim. Está ruim. A crise no mundo, a crise no Brasil, a crise, meus irmãos. Fica olhando para essas coisas, não. Faça o que você tem que fazer. Trabalhe, sirva o Senhor, glorifique o nome do Senhor. Olha para o Senhor. Senhor que governa sobre todas as coisas. Senhor que governa. Nós não temos que ficar olhando para as circunstâncias ao nosso redor, não. Nós temos que olhar para o Senhor. E pronto. As circunstâncias para aquele endemoniado não eram nada boas. A circunstância para a mulher com a hemorragia, meus irmãos, ela já vinha por 12 anos, ela já tinha perdido todo o seu dinheiro, já tinha tudo quanto é médico. A coisa não estava boa para o lado dela, não. Jairo, as coisas não estavam boas para Jairo. Ainda foram buzinar na cabeça dele, para ele não incomodar. Olha para essas coisas, não. Olha para o Senhor. Olha para o Deus que você tem, que é compassivo, tem misericórdia da sua vida, sabe do que você precisa, te ama ao ponto de dar a vida por você. Mas isso aqui, aprenda a dizer: Senhor, como que o Senhor vai ser glorificado através do problema que eu estou passando? O Senhor vai ser glorificado me livrando desse problema, ou o Senhor vai ser glorificado eu ficando nesse problema? Porque se o Senhor for glorificado eu com esse problema, eu vou ficar com esse problema o resto da vida. Se o Senhor for glorificado com o Senhor tirando o problema, o Senhor tire que eu vou glorificar do mesmo jeito. Ou seja, tudo para a glória de Deus. É assim que nós vivemos. É assim que nós vivemos. Eu poderia falar com você: creia em Jesus que o milagre vai acontecer na sua casa. Não vou falar isso, não. Não vou falar isso. Porque Paulo cria em Jesus e o milagre não aconteceu com ele. Timóteo cria em Jesus e continuou tendo problema de estômago. Trófimo cria em Jesus, ficou doente de morte em Mileto. Josué cria em Jesus, Eliseu cria em Jesus e morreu doente. Davi era um homem segundo o coração de Deus e morreu lá, precisando de alguém colocar alguém perto dele para esquentar o corpo dele, porque ele já estava morrendo lá de frio. E daí? E daí? Deus deixou de ser Deus por causa disso? Não. Nós é que temos que saber. Nós temos um Senhor que tem poder de fazer, mas temos um Senhor que também tem poder de nos dar força para suportar os problemas da vida. A Ele toda a honra e toda a glória. Então saiba que esse é o Senhor. O acontecimento na vida de Jairo nos mostra essa soberania de Deus sobre a vida. O acontecimento na vida de Jairo mostra que quem decidiu se a filha de Jairo viveria ou morreria foi o Senhor. Quem ia decidir se a filha de Jairo morreria ou não morreria foi o Senhor. Meus irmãos, é assim ainda hoje. Será sempre assim. Será sempre assim. Até o dia que ele voltar, e no dia que ele voltar ele vai decidir. E já está decidido quem vai com ele e quem não vai. Já está decidido. E ele voltará. E que o Senhor te abençoe muito. Que você não veja os seus problemas como problemas tão intransponível que o seu Deus não tem como resolvê-lo. Não é assim. Não é assim. Mas eu não estou aguentando mais. Fala com ele.
Fala com ele. Senhor, eu não estou aguentando mais esse negócio, não. Está apertado demais da conta. Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre ti o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Esse é o desafio que esse texto de Marcos nos leva a meditar. Esse é o Senhor que nós servimos, o Deus da vida. Deus da vida porque Ele decide quem vive, e Deus da vida porque Ele decide tirar a vida de alguém, Ele vai tirar e fim de papo. Ele é o Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória, a Ele todo o domínio. Nós vamos cantar Isaías 93, hino 93. Te ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor